pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para iniciar o primeiro vídeo de uma série do canal. E essa série vai ser uma série que eu vou resenhar livros para vocês. Livros que eu li, que eu gostei, eu achei interessante resenhar para vocês. E eu achei legal fazer essa série de vídeos, porque muitos livros que eu leio são de literatura, tanto literatura brasileira quanto a literatura estrangeira. E muita gente tem dificuldade para ler esses livros, muita gente às vezes quer ler esses livros, mas não consegue, ou muitas vezes precisa ler esse livro para uma prova na escola, para um trabalho, para um vestibular, alguma prova que vai prestar. Então eu achei interessante, porque às vezes eu lendo assim, às vezes as pessoas assistindo uma resenha, elas conseguem ter um entendimento melhor do livro. Por exemplo, quando eu peguei meu primeiro livro de literatura, eu tomei um susto. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Eu não entendo nada, eu não tenho, é muito ruim, tem que ficar toda hora no dicionário, toda hora pesquisando, e eu tinha muita dificuldade. Mas aos poucos eu fui trabalhando isso, eu fui lendo, eu fui pesquisando, e isso me ajudou muito. Tanto é que hoje eu leio livro de literatura de boa, tipo, vou lendo e consigo entender, consigo compreender. Mas eu também faço uma dica, que é, toda vez que eu vou ler algum livro de literatura, eu procuro saber do que se trata o livro, procuro ver uma resenha sem spoilers, que tem no YouTube, tem também algumas resenhas em blogs na internet, eu vejo, depois eu leio e consigo compreender a história, consigo entender, e eu fico muito feliz com isso, porque os livros de literatura são um dos livros assim que eu acho mais interessantes, os conteúdos deles são muito bons, eles sempre trazem alguma crítica, alguma denúncia social, e eles fazem parte, né, eles estão inseridos nas escolas literárias, o que é muito interessante. Então, para começar, para inaugurar esse quadro do canal, eu trouxe o livro Senhora, do José de Alencar. Bom, pessoal, esse livro, Senhora, do José de Alencar, ele é uma edição bem antiga, ele é da edição Estadão, é quando você comprava o jornal do Estadão e vinha um livro, você dava tipo mais R$2 e vinha o livro junto com o jornal. Essa edição é de 1997, então já é bem antiga, né? Mas eu gostei bastante desse livro, porque no final dele tem uma parte que eu vou mostrar aqui pra vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui. Que tá escrito assim, ó, é help. E nessa parte, eles explicam um pouco sobre esse livro, sobre o autor, sobre o José de Alencar, o que ele queria trazer com essa obra, o que ele queria falar. E é bem interessante porque ajuda a pessoa a entender mais ou menos, assim, o livro, né, o contexto histórico dele, então é muito interessante. E esses livros, pessoal, o bom deles é que eles são muito fáceis de você encontrar. Você encontra em sebo, você encontra em livrarias, você encontra em bibliotecas públicas, em domínio público na internet, também conseguem achar. Esse daqui eu ganhei, era de uma pessoa, a pessoa deu pra mim e eu aproveitei e li. Eu gostei bastante. Eu vou falar pra vocês, muita gente tem preconceito com José de Alencar, claro, ele era um cara da elite brasileira, um cara culto, um cara intelectual, e ele tinha o pensamento dele, ele era a favor da escravidão no Brasil, ele era muito conservador, o pai dele foi político, né, se eu não me engano ele foi senador. O José de Alencar, acho que ele é cearense, se eu não me engano, pessoal, ele é cearense, e ele tinha uma visão de mundo, uma visão crítica muito interessante. E ele foi responsável, ele está inserido na escola literária Romantismo. O José de Alencar, ele escreveu vários romances, e os romances dele se dividem em romance urbano, que é o caso de Senhora, né, que trata mais da cidade, do povo da cidade, das pessoas da cidade, né, da burguesia brasileira, né, que era a classe social dominante que estava dominando no Brasil e a classe social que tinha mais prestígio, mais poder, e além disso uma classe culta, porque a gente tem que pensar que esse livro foi publicado no século XIX, muita gente ainda não sabia ler, tinha muitos analfabetos ainda, poucas pessoas tinham acesso ao conhecimento, poucas pessoas tinham acesso às escolas, às universidades, então os livros dele eram mais para a burguesia, né, que tinha condições de comprar os livros, né, tanto quanto ler esses livros. E também, os livros naquela época, principalmente os romances, eles eram primeiro
escritos em folhetins. O que seria um folhetim? Seria tipo um jornal onde toda semana, ou era todo dia, vinha uma parte da história. Aí a pessoa lia, aí chegou naquela parte, ela tinha que esperar a próxima data para continuar lendo, e assim ia. Primeiro era coisado, publicado no folhetim, para depois ser impresso e ser feito um livro da obra, né? Então, pessoal, ele também, o José de Alencar, ele fazia romances indianistas, como é o caso de Iracema, o Guarani, que é romances voltados para o nacionalismo do Brasil. Você pode perceber que os autores da escola literária romantismo, eles tinham um forte nacionalismo em querer falar do país, do Brasil, da nossa cultura, né? E a gente vê isso claramente em Iracema e Guarani, que ele fala sobre o Brasil, ele descreve o território brasileiro, fala sobre os índios. É bem interessante o livro, mas ele é bem complicado. Eu achei ele muito mais complicado do que ler Senhora. E também tinha os romances regionalistas, né, que era de cada região, de algum lugar. Ele falava, né, sobre a região e falava sobre o romance. É bem interessante. O bom do romance, o romance, ele não está exclusivamente em falar de uma história de amor. Não, você pode ter romances que não falam de histórias de amor. O romance é mais um modelo, assim, de livros, podemos dizer. Um modelo em que deixa o autor ser livre para escrever aquilo que ele acha, aquilo que ele pensa, aquela subjetividade dele, né? Então, esse daqui é um romance romântico, porque além de ter essa característica, esse modelo de romance, o autor, ele vai falar de uma história romântica, né? Uma história meio que romântica, que envolve casais, que envolve amor, envolve casamento, essas coisas. Então, pessoal, vamos falar sobre o livro, né? Esse livro do José de Alencar, ele é dividido em 4 partes, né? Sendo a primeira delas vou ler aqui, pessoal, que eu não lembro. Ó, sendo a primeira parte, o preço. Aí temos a segunda parte, que se chama, que vai ter aqui, a segunda parte é quitação. E a terceira é a posse. A quarta parte é o resgate. Bom, o livro vai tratar da nossa personagem principal e protagonista, Aurélia de Camargo. A Aurélia de Camargo é uma menina filha de uma costureira e o pai dela era filho de um fazendeiro muito rico. Porém, os pais da Aurélia, eles se amavam, porém eles não podiam se casar porque a família de ambos eram contra esse casamento dos dois. Com isso, a mãe da Aurélia e o pai dela vão fugir e vão ter um romance às escondidas das famílias. Nesse tempo que eles têm esse romance sem se casar, eles acabam tendo 2 filhos, o irmão de Aurélia e depois tem a Aurélia. O que acontece é que os pais, principalmente o vô da Aurélia, não sabe desse casamento e ele acha que o filho tá livre, que o filho não tá namorando com ninguém e começa a tentar arranjar uma pessoa para ele se casar com ele, mas o filho não quer. E com isso, a mãe da Aurélia passava muita parte do tempo sozinha, cuidando dos filhos, né? Só que aí depois, o pai da Aurélia acaba morrendo e a mãe dela se vê sozinha com 2 filhos, que mais tarde o irmão da Aurélia também vai morrer, e ela vai ficar com a Aurélia sozinha. Porém, a Aurélia tá crescendo, ela tá se tornando moça, e a mãe da Aurélia tá ficando doente, sabe que logo ela vai embora, vai morrer, né? Então, a mãe da Aurélia tenta fazer de tudo pra casar essa menina que não quer casar. A Aurélia não quer casar. A mãe dela fica na janela pros moços te verem, pros moços ver como você é bonita, pra ficarem interessados com você, mas a Aurélia não quer. A mãe dela insiste. Só que aí, depois de um tempo, a Aurélia acaba indo pra janela e é aí que ela vai encontrar com Fernando Seixas. Nesse primeiro encontro, o Fernando Seixas vai ter uma admiração por essa menina, porque a Aurélia é uma menina jovem, de 18 anos, bonita, ela também é muito inteligente, e aí ela é amorosa, é bem interessante. Desculpa, pessoal, tive que interromper porque meu gato tava fazendo barulho. Então, a Aurélia, ela vai ter esse contato com o Fernando Seixas e os dois vão começar a se gostar um do outro e aí eles vão começar a namorar.
Porém, o Fernando Seixas, ele vai receber uma proposta de se casar com Adelaide de Amaral, filha de um cara que tinha dinheiro, e ele ofereceu 40 contos de réis de dote da filha pro Fernando Seixas. E ele vai aceitar, visto que a Aurélia era uma menina pobre, uma menina simples, ela não tinha muito dinheiro. Só que aí, depois de muito tempo, o vô da Aurélia vai descobrir sobre ela. E quando ele descobrir sobre a Aurélia, o que ele vai fazer? Ele vai ficar muito feliz, né? E vai aceitar a neta e vai deixar um testamento com muito dinheiro que vai tornar a Aurélia rica. O que aconteceu foi que o vô da Aurélia morre, o testamento, o dinheiro vai para ela, a mãe dela também morre e ela começa a ser criada por uma mulher, por uma mulher que vai cuidar dela, né? E o tio dela vai ficar responsável por cuidar, tomar conta desse dinheiro dela, administrar esse dinheiro dela. O que é interessante desse livro é que a gente vê que numa época em que muitos casamentos eram arranjados, a gente vê uma independência da Aurélia, porque ela é uma menina de 18 anos, independente, ela tem o dinheiro dela, ela quer controlar o dinheiro dela, ela sabe como controlar o dinheiro dela, e ela quer escolher com quem ela vai casar. Ninguém tá arranjando pra ela, é ela que tá indo atrás, né, de um casamento pra ela. E com isso, ela vai aproveitar que ela ganhou todo esse dinheiro e vai oferecer esse dinheiro de dote para casar com o Fernando Seixas e vai tentar casar com ele. O que vai acontecer? Ele vai aceitar esse dinheiro, ele vai aceitar, e aí quando ele aceita esse dinheiro, eles começam a viver juntos. E aí ele percebe, o Fernando Seixas, que ele se tornou uma posse, ele se tornou como se fosse uma compra, porque ela comprou ele tá vivendo com ela, ele tem que fazer as coisas que ela quer e começa a agir como ela quer. E é bem interessante a gente ver essa parte do livro tratando disso, né? A gente vê uma ascensão da figura feminina, né? Porque a mulher até então não tinha tanta independência assim, não tinha tanta autonomia. E a gente vê uma menina de 18 anos com tanto de dinheiro, tão interessante assim, ela é inteligente, ela tem uma visão muito crítica, né? Ela arquiteta todo esse plano e é muito interessante. Eu não vou falar muito mais as outras coisas, porque eu quero que vocês saibam como vai ser esse desenrolar da história, o que vai acontecer quando o Fernando se casar com ela. Então eu quero que vocês leiam esse livro, né, que eu acho muito interessante, acho que muita gente vai gostar. Se você nunca leu José de Alencar, leia esse livro, que esse daqui não é um livro muito difícil, é muito legal esse livro, eu gostei bastante, eu recomendo para vocês ler esse livro. E se vocês tiverem lido, escreva aqui nos comentários e fala o que você achou do livro, se você achou difícil, se você gostou, se você não gostou, que eu acho bem interessante, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, me desculpe por algum barulho, por alguma coisa que não tá legal, e até o próximo vídeo. Tchau, gente!